Vamos lá para a análise macro. Bom, finalmente chegou o grande dia aqui no Brasil, que nós teremos aí reflexos nos mercados sobre a nossa decisão do nosso Banco Central aqui do Brasil. E nós tivemos ontem à noite o anúncio do Copom cortando a taxa de juros em 50 pontos base. Ou seja, eles vão cortar 0,50% a taxa de juros. E mais do que tudo, a surpresa veio pelo formato da votação. Essa votação ela acabou com 5/4, ou seja, tiveram 5 votos a favor de 0,50 e 4 votos a favor de 0,25. A parte mais importante é que o voto de Minerva veio do nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e foi a favor de 0,50 de cortes. E mais do que tudo, ficou definido dentro do comunicado por escrito que os próximos cortes serão de 0,50% também. Isso tende a reduzir um pouco a questão dos ruídos políticos, principalmente dos ataques do Lula contra o Banco Central aqui internamente, porque a votação terminou a favor dos votos dos membros que o Lula propriamente botou lá dentro do Banco Central. Inclusive, Roberto Campos Neto foi a favor desses votos, né? E os reflexos disso, a Caixa e o Banco Central e o Banco do Brasil já anunciaram que vão reduzir as suas taxas proporcionalmente a partir de hoje mesmo. E nós temos aí um cenário bem otimista, falando um geral aqui para a nossa bolsa e para o nosso dólar. Só que nós temos, obviamente, os fatores externos, né, os fatores macro que podem influenciar para esse nosso cenário de positivismo no dia de hoje. E o começo de tudo isso começa com um reflexo negativo aí, já da moeda do México em si, que é um par do real aqui, caindo expressivamente. Ela estava caindo agora de madrugada aqui, próximo de 2%, o que pode refletir nos nossos mercados aqui internamente, tanto no dólar quanto na bolsa, né? Pode diminuir um pouco desse otimismo gerado pela decisão de política monetária aqui. Além de tudo, nós tivemos aí na Ásia, Tóquio fechando ainda com uma forte queda, principalmente puxado pelas empresas de tecnologia, que basicamente estão acreditando que os Estados Unidos vai precisar manter uma política monetária mais agressiva, ou seja, uma taxa de juros mais alta durante mais tempo lá, o que acaba forçando o Japão a não conseguir permanecer com uma política monetária extremamente acomodatícia, que é a atual deles hoje, né? Ou seja, eles não vão conseguir ficar impulsionando muito a economia se os Estados Unidos estiver segurando a taxa de juros muito alta por lá. Do lado da China, a gente teve aí um cenário mais positivo, que pode contrabalancear e ajudar o nosso cenário aqui no Brasil também, que foi saíram uns PMIs, né, de Caixin, ou seja, o índice de gerente de compras na parte de serviços, e ele veio melhor do que o esperado e melhor do que o anterior, o que dá a entender que agora finalmente a economia da China vai começar a reaquecer à medida do possível, né? Então as bolsas da China como um todo fecharam no positivo e o resto da Ásia fechou mais para um cenário negativo. Na Europa, a gente vai ter agora a decisão de política monetária do BOE, que é o Banco Central da Inglaterra, né, do Reino Unido. E nós já temos lá no Reino Unido um custo de empréstimos maior do que os níveis de 2008. Basicamente, nos mesmos níveis de 2008, né, da crise de 2008. Então, mas a decisão de política monetária por lá vai ser provavelmente aí de 0,25, 0,50 de aumento, né? A gente vai ter que olhar o cenário para hoje. E nós tivemos aí os PMIs da zona do euro, eles vieram desacelerando no geral, o que gera preocupação automaticamente aí com a economia como um todo, né? Uma recessão por lá, e acaba precificando com uma queda nas bolsas e, consequentemente, aí uma alta do dólar frente ao euro, né? E nós temos aí também no cenário americano, hoje nós teremos aí as principais decisões aí voltadas ao balanço da Apple e da Amazon, né? Principalmente vindo de um cenário de ontem que a gente teve uma desaceleração forte das empresas de tecnologia por preocupação com a taxa de juros americana, depois do rebaixamento lá que a Fitch deu nos Estados Unidos. A gente vai ter hoje esses balanços que vão movimentar bem o mercado. É claro que o mercado vai ficar um pouco num cenário de espera para a taxa de emprego amanhã, né, que é o payroll, e que vai ser a principal decisão aí, talvez do mês, o principal indicador do mês para o cenário americano, né, que reflete para o mundo inteiro. Mas num contexto geral a gente tem sim um cenário mais positivo para as bolsas aqui no Brasil e negativo para o dólar. É claro que se o cenário global não atrapalhar essa festa de hoje.